Fala, servidor! Tudo tranquilo? John Lennon aqui. Sejam muito bem-vindos ao canal Grana Sob Controle. E no vídeo de hoje eu vou te apontar 26 erros financeiros que estão te afastando aí de tu duplicar o teu patrimônio a cada 12 meses. Beleza? Então, antes de mais nada, já dá o like aqui no vídeo, senta o dedo aí no like, vamos fazer bombar esse vídeo. Te inscreve no canal e ativa o sininho para tu receber as notificações. E eu volto logo depois da vinheta. Bom, servidor, então tá, seja muito bem-vindo ao canal Grana Sob Controle, a esse vídeo aqui em que eu vou te mostrar 26 erros financeiros que todo servidor público comete e que acaba afastando esse servidor de conseguir duplicar o patrimônio a cada 12 meses. Então tu precisa ficar ligado nesses erros aí, beleza? Bom, e antes de mais nada, por que eu trago esse vídeo aqui? Bom, esse vídeo aqui, ele se originou aí de uma série de lives que eu tô fazendo lá no canal Grana Sob Controle Oficial no Instagram. Eu fiz uma série de lives aí de 15 lives. Quando esse vídeo for ao ar aqui, eu acho que vai estar na penúltima ou na última live aí. E lá eu falei sobre erros financeiros, sobre abraçar os seus erros. O vídeo anterior aqui do vídeo foi sobre abraçar os teus erros e entender que a gente precisa evoluir a partir dos erros. Então agora, nessa pegada de trazer uma parte aí de mindset, realmente de desenvolvimento, agora eu trago uma parte mais prática e eu te aponto exatamente os erros financeiros que a maioria das pessoas, sobretudo servidores públicos, cometem quando estão aí vivendo suas vidas, gerenciando as finanças e tentando investir. Beleza, servidor? Então fica ligadinho aí, porque é extremamente importante tu entender esses erros e tu, ao entender, ao conhecer esses erros, tu consegue trabalhar para evitá-los. E daí sim, ao evitar esses erros financeiros aqui e tomar atitudes aí mais produtivas, tu vai chegar muito mais rápido ao teu objetivo, que realmente é acumular muito patrimônio para tu conseguir viver a tua vida aí de uma forma muito mais plena e segura, servidor. Top, né? Então vamos começar. Só para te lembrar, vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou trazer o erro financeiro e a gente vai conversar um pouquinho. Show? Bom, servidor, e qual é o primeiro erro financeiro que todo servidor comete? É o seguinte: não controlar as finanças. Isso mesmo, servidor. Não controlar as finanças é o primeiro e mais básico erro financeiro que é cometido pelos servidores públicos. E o que não cuidar das finanças, não fazer o gerenciamento das finanças vai te trazer? Vai te trazer o descontrole financeiro, vai te afastar da manutenção aí da tua grana, de manter essa grana sob controle. Então, quando tu gerencia tuas finanças, quando tu faz a gestão das tuas finanças, principalmente de uma forma assertiva, o que tu vai conseguir visualizar? Quanto que tu ganha, quanto que entra de dinheiro aí mensalmente, anualmente, e quanto que tu gasta. Isso vai permitir fazer otimizações aí no teu estilo de vida, realmente na forma de tu gastar o teu dinheiro. E nesse sentido, quando tu consegue ajustar a relação entre quanto que tu ganha e quanto que tu gasta, tu vai conseguir gerar aquela sobrinha no final do mês, tu vai conseguir gerar aquilo que a gente chama de fôlego financeiro, realmente é não se apertar lá no final do mês. Beleza, servidor? Essa é a principal vantagem de tu conseguir gerenciar tuas finanças quando tu não comete o erro de deixá-las para lá. Tu vai conseguir economizar uma grana, poupar dinheiro. Show? Então, servidor, o segundo erro mais comum que os servidores públicos cometem é deixar dinheiro parado na conta. Isso mesmo, servidor, não deixe dinheiro parado na conta. Dinheiro parado na conta é a mesma coisa que dinheiro parado em casa, dinheiro guardado debaixo do colchão, dinheiro guardado num cofre em casa. Esse dinheiro ele está perdendo o poder de compra, ele está sendo realmente diluído pela inflação. Porque se tu tem 100 reais hoje e consegue comprar determinado número de itens, lá na frente, daqui a um ano, esse dinheiro guardado sem qualquer rentabilidade, esses mesmos 100 reais, em princípio, vão comprar menos coisas do que comprava há um ano atrás. Isso é a chamada perda do poder de compra causada pela inflação. Isso é realmente a inflação. Então, servidor, tu ficar com dinheiro parado, tanto na conta quanto em casa, é um baita erro financeiro. Então, procure aí um banco digital que tenha aí uma rentabilização na conta corrente, ou então faça
faça que nem eu, não grave vídeo quando tem cachorros brigando aqui, disputa territorial. Vamos esperar eles parar de latir aqui. Deixar eles se acalmar. Acho que se acalmar. Eles escutam minha voz gravando aqui e eles começam a latir. Parece que eles querem que eu pare de gravar. Eu sei que a minha voz não é lá tudo isso, mas não precisa atrapalhar os vídeos, né? Bom, vamos dar continuidade então. Eu estava dizendo para ti, servidor, que tu precisa buscar um banco digital aí que tenha uma rentabilidade na conta corrente, que o dinheiro que tu deixa parado na conta corrente ele vá rendendo. Ou então tu precisa buscar aí realmente um investimento de liquidez diária para ter acesso a esse valor, já que é o valor da tua conta corrente, é o valor que tu utiliza dia a dia, então tu precisa ter acesso imediato aí a esse valor. Dito isso, então, não deixe dinheiro parado na conta, servidor. Busque alternativas para conseguir gerar uma rentabilidade para essa grana aí. Servidor, terceiro erro financeiro. Não considerar os pequenos gastos no teu orçamento, na tua gestão de finanças. Isso é um erro gigantesco, servidor. Um erro gigantesco. Por quê? Porque isso vai dar um reflexo muito grande lá na frente. Perceba comigo. Imagine aí que tu tá vivendo a tua semana e daqui a pouco aí durante a semana tu gosta de mascar chiclete aí no serviço, realmente goma de mascar aí, dependendo da região que tu tá, pode ser um nome um pouquinho diferente, mas o chicletinho é aquele mesmo. E esse chicletinho ele custa R$2. E aí daqui a pouco tu compra 2 por semana ou 3. Então pensa comigo, já são R$6. Tu não colocou no teu orçamento. Por quê? Porque é um gastinho pequeno. Aí também tem aquele cafezinho que volta e meia aí tu vai na lancheria próximo do teu serviço, próximo da repartição pública aí, e gosta de comprar um cafezinho. Tu compra um cafezinho. 2 ou 3 na semana também, de R$2 a R$3. Digamos que é R$2. Já são 12 na semana que tu não colocou no teu orçamento. 6 de chiclete e 6 de cafezinho. Aí tu foi no mercado só para pegar um pãozinho para tu comer em casa. E aquele famoso cacetinho que a gente diz aqui no sul, ou pão francês, que é aí que diz em outros estados. Não sei se tem alguma outra nomenclatura mais ao Brasil afora aí realmente. Mas tu comprou pão. Aí deu R$4, R$5 aí que tu não considerou. Quando vê, servidor, esses gastinhos pequenos aí que tu não considera, que tu vai fazendo no dia a dia, daqui a pouco tu percebe, ou tu não percebe, aliás, que tu gastou R$30 por semana. R$30 por semana, se fossem 50 semanas no ano, seriam R$1.500 no final do ano que tu gastou e não considerou no teu orçamento, servidor. Não considerou. Então esse dinheiro, simplesmente tu não sabe onde ele foi parar. No final do ano tu vai ter a sensação, olhando aí o teu controle financeiro, de que o dinheiro desapareceu. Onde é que eu gastei esse dinheiro? Não tá lá. Então tu tem esse descontrole financeiro. Se tu pegasse esses 1.500 ou esses R$30 mensais aí que tu investe, que tu compras, que tu gasta com esse tipo de gasto, se tu economizasse aí pelo menos a metade dele e fosse aplicando todos os meses, lá no final do ano, tu teria daqui a pouco um gasto de R$750, um pouquinho mais, né? Que tu vai ter planilhado, porque tu não pode esquecer de anotar esses gastos e realmente de colocá-los aí na tua gestão de finanças, e tu vai ter outros 750 que tu foi aplicando ao longo do tempo. Esses 750 vão estar disponíveis para tu utilizar aí como uma reserva de objetivo, uma reserva de futuro, sem falar na rentabilidade que ele vai te dar. Então ele vai render um pouquinho ainda, já que tu foi aplicando mês a mês. Então vejam como é vantajoso tanto tu tentar evitar esses gastos aí pequenos, porque vão fazer diferença, mas esse não é o objetivo. O objetivo mesmo é tu colocá-los na tua gestão de finanças, servidor, para tu entender para onde está indo o teu dinheiro, porque daqui a pouco os teus gastos aí com lanches, realmente, e com essa questão do estilo de vida, eles já estão no limite, e tu não colocando esses valores, tu acha que está dentro das tuas métricas, e daqui a pouco tu tá fora delas. Por isso que o teu orçamento às vezes parece que tu tá controlando as tuas finanças e nunca dá certo, porque tem gastos que tu não tá vendo, servidor. Beleza? Então anote os pequenos gastos, mesmo que eles sejam mínimos. Não cometa esse erro aí. O quarto erro financeiro comum aí entre os servidores é realmente não considerar as dívidas na gestão das finanças. Servidor, como que tu não vai considerar uma dívida na gestão das finanças? Sim, tem gente que passa a régua aí, por exemplo, quando tá com uma dívida e não considera na gestão
financeira. Mas antes de tudo, deixa eu definir para ti o que é dívida. Às vezes as pessoas têm um pouquinho ou fazem um pouquinho de confusão com os termos. O que é dívida? Dívida é aquela obrigação que tu não conseguiu arcar e que está acumulando juros. Beleza? Isso é uma dívida. Ah, John, então aquela compra que eu fiz no cartão de crédito aí, parcelado, não é dívida? Não é dívida. Esse valor que tu comprou parcelado, ele, lato sensu, tu pode dizer que é dívida, mas não é dívida, porque tu arcou aí, tu te obrigou com essa parcela e tem realmente cumprido. Realmente tu tem aí disponibilizado a verba todo mês para quitar aquilo ali. Então não é dívida. Realmente é um gasto, um custo que tu realizou e que tu tá gerenciando dentro das tuas finanças. Isso tá tranquilo. Agora, a dívida é o quê? É aquela compra do cartão de crédito que tu fez, é aquele gasto que tu fez aí no cartão de crédito e não conseguiu arcar. Não conseguiu pagar num mês, no outro tu tentou reparcelar, no terceiro a dívida estava tão grande que tu simplesmente abandonou essa dívida. Tu não paga mais ela. Ela tá lá parada, correndo juros contra ti. E isso sim é uma dívida. Empréstimos também que tu deixou de pagar eventualmente, isso é dívida. O financiamento habitacional que tu tá atrasado alguns meses aí, isso é dívida. Então, não considerar as dívidas no momento que tu tá gerenciando as tuas finanças é um baita erro. Tem gente que faz isso. Tem uma dívida de cartão de crédito gigante e essa pessoa simplesmente diz assim, não, eu vou começar agora a organizar minhas finanças aqui e eu vou pagar isso, isso e isso, eu tenho isso de gasto, e até faz um controle direitinho. Só que desconsidera a dívida, só porque ela já está atrasada, ou por aquela mentalidade talvez de eu vou deixar caducar. Caducar não existe, servidor. Tu precisa quitar essa dívida. Tu precisa quitar essa dívida por dois motivos. O primeiro é o seguinte: crédito, credibilidade. Tu precisa ter o teu nome limpo, servidor. A pior coisa que tem é tu ter um nome sujo aí nas instituições aí de crédito, realmente, bancos, corretoras, financeiras, que daqui a pouco podem te ajudar de alguma forma, mas tu tem um nome sujo, então tu não consegue um cartão de crédito, tu não consegue uma linha de crédito realmente para tu crescer. Então, servidor, tu precisa ficar ligado que o teu nome não pode ficar sujo, beleza? E no momento que tu vai tentar reparcelar essa dívida, que tu vai tentar renegociar essa dívida, tu demonstra aí para essas instituições que tu tem vontade de quitar. Por quê? Porque errar é humano, daqui a pouco tu te enrolou financeiramente e não conseguiu arcar com aquilo. Até aí tudo bem, todo ser humano tem o direito de errar, mas a questão que diferencia aí uns de outros é realmente a questão de se comprometer, da responsabilidade, de dizer assim, ó, não consegui pagar 1, 2, 3, 4 meses porque eu me enrolei, mas agora eu tô aqui, tô tentando me organizar para pagar. Vocês me dão uma condição especial, vocês conseguem abater um pouquinho os juros, vocês conseguem aí reparcelar essas 10 parcelas que eu tinha para pagar com função desses juros aí ficaram muito maiores, eu não tenho como pagar 10 de 600, vocês conseguem fazer em 15 de 10 de 600 dá 6 mil, 15 de 520, não sei se essa conta bate aí para o banco, mas digamos que seja isso, eles conseguem fazer aí uma jogada, reparcelar algum débito, desde que tu tenha interesse de quitar. E aí sim, servidor, se tu foi lá, renegociou essa dívida e reparcelou, agora ela entra no teu orçamento, não é mais dívida, só que tu tem que honrar com essas obrigações, servidor, beleza? E o segundo motivo pela qual tu precisa pagar as tuas dívidas é uma questão de saúde mental, servidor. O nosso corpo, o nosso cérebro, o nosso bem-estar normalmente não nos permite viver com uma dívida, viver sabendo que tem essa dívida, que a gente deve alguma coisa para alguém. Todo o nosso cérebro, nosso sistema límbico que trata das emoções, ele vai pensar, ele vai trabalhar no sentido daqueles gatilhos de instinto mais humanos. Ah, John, agora tu tá viajando. Um pouco, mas não muito. Sabe quando tu te sente bem quando tu retribui alguma pessoa? Por exemplo, tu ajuda alguém, aquele sentimento bom que tu tem? Ou quando alguém te elogia ou te dá um presente, sabe aquele sentimento bom que tu tem? Tudo isso faz parte aí da lógica dos gatilhos mentais do nosso cérebro. Realmente são esses gatilhos que fazem todas as conexões entre as pessoas. E realmente, tu ter uma dívida, tu tem esse sentimento de que tu não está correspondendo à conexão com aquela instituição, com aquelas pessoas. Então, isso ajuda até mentalmente, isso ajuda aí intelectualmente, realmente na forma corporal, nas nossas expressões exteriores,
isso vai fazer grande diferença. Pode parecer que não, tu pode até dizer que tu não dá bola para essa dívida, mas o teu corpo sente. Então tu precisa aí quitar a dívida para tu ficar bem contigo mesmo, servidor. Estamos combinados? Vai sim considerar as dívidas aí na tua gestão de finanças, e se tu tá com uma dívida aí, tu vai fazer de tudo para renegociar e quitar essa dívida o quanto antes, servidor. Até porque não vale a pena tu querer conseguir alguma rentabilidade aí juntando dinheiro, porque os juros que a gente recebe por fazer investimentos normalmente são muito menores do que os juros que correm contra nós quando a gente tem uma dívida aí com uma instituição financeira, servidor. Show? Vamos dar continuidade. Quinto erro financeiro que os servidores públicos mais cometem: gastar todo o 13º. Servidor, o mês que a gente ganha o 13º é aquele mês em que a gente ganha mais do que a gente gasta. É um baita mês para a gente economizar, para a gente conseguir aumentar em nossas reservas, conseguir fazer um bom uso desse dinheiro, quitar realmente algumas dívidas. Não utilize todo o 10º para quitar dívidas, salvo se tu tenha uma quantidade de dívidas realmente absurda e inegociáveis. Mas se tu consegue renegociar, que nem eu te disse agora há pouquinho, botar elas para parcelar e reparcelar elas e ir pagando aos poucos, não utilize esse teu 13º totalmente para quitar essas dívidas. Bota na ponta do lápis, vê se vale a pena tu quitar essas dívidas, se tu vai ter uma vantagem financeira aí de abatimento de juros, ou se vale mais a pena tu pegar uma parte e realmente investir. Então, a gente precisa pensar no 13º naquela seguinte situação: a gente parte da premissa que a gente precisa gastar menos do que a gente ganha. Normalmente, aí, quando o servidor começa a controlar as finanças, ele vai estipular um percentual para guardar de dinheiro todo mês. Então, daqui a pouco essa pessoa, ela se comprometeu consigo mesma a guardar 5% ou 10% de tudo que ela recebe. Só que isso a pessoa está considerando todos os meses, a remuneração dela, o salário aí, outras verbas que vêm todos os meses para essa pessoa. O 13º, como é uma verba aí que vem a mais, eu te dou essa dica: não considere o 13º, não conta com o 13º. Quando ele vier, ele vai ser um bônus. E aí, pensando nesse bônus, nesse 13º, se tu tem esse compromisso de sempre guardar 10% de tudo que tu ganha, como o 13º é uma verba que veio além, se tu tem essa mentalidade de não considerar, tu tem que guardar muito mais. Então, daqui a pouco, o 13º que veio além, que tu vai poder usufruir dele quase todo, salvo se tu tiver dívidas, tu tem que guardar 30% dele. 40% dele, 50% dele, se for possível. E aí o restante tu pode dar uma aproveitada, tu pode fazer algum outro tipo aí de utilização. É muito importante que tu pense dessa forma. O 13º não é feito para tu usar ele totalmente para quitar parcelas aí, quitar dívidas ou gastar todo ele. Tu precisa desse fôlego financeiro. E agora aqui eu me lembrei daqueles contratos aí que as pessoas fazem quando vão comprar um imóvel aí financiado, que normalmente as construtoras ou as imobiliárias te dizem mais ou menos o seguinte: não, servidor, aqui ó, a parcela vai ser essa, vai ser tal parcela, mas todo ano, com o teu 13º, tu dá um reforço para tu ou diminuir a parcela ou diminuir o tempo do teu financiamento. Beleza? Eles usam esse instituto aí do reforço. O que tu vai fazer, servidor? Tu vai dar esse reforço, mas tu vai dar esse reforço para quem? Para ti mesmo. Tu vai pegar o teu 13º e vai dar esse reforço nos teus investimentos, na tua reserva de futuro, na tua reserva de emergência, na tua reserva de oportunidade, na tua reserva de objetivos. Combinados, então? Vamos seguir. Sexto erro financeiro, servidor, que todos os servidores públicos aí costumam cometer é fazer compras, fazer gastos em excesso, sobretudo em épocas festivas. Esse vídeo está indo ao ar aqui numa época de final de ano, então nós estamos aí numa época em que o servidor costuma gastar muito. E aqui eu venho te dar essa dica: isso é um erro financeiro, servidor. Gastar em excesso é um erro financeiro, sobretudo em época de final de ano, em épocas festivas. Por quê? Porque, servidor, se tu está tentando organizar as tuas finanças, se tu está tentando sair aí das tuas dívidas, realmente prosperar financeiramente, tu não precisa gastar caro com presentes para dar para as pessoas. Tenho certeza que se tu explicar a situação, ou às vezes tu nem precisa explicar a situação, porque as pessoas, elas normalmente costumam escutar o que a gente faz. Isso mesmo, não entendeu errado. As pessoas,
Às vezes não presta atenção nisso, mas o cérebro, o subconsciente percebe. A gente normalmente escuta o que as pessoas fazem. Às vezes a gente não se dá conta. Eu tenho estimulado propositadamente, eu parei de escutar o que as pessoas dizem e busco agora escutar o que as pessoas fazem. Realmente observar as atitudes das pessoas. E se essa pessoa que tu quer dar o presente de final de ano, de Páscoa aí, realmente de qualquer outra data comemorativa do ano, se essa pessoa perceber, e ela vai perceber, que tu tá controlando as tuas finanças, tu realmente tá tentando prosperar financeiramente, se tu der um presente não tão caro para ela, ela vai entender, servidor. Eu tenho certeza disso. E também agora voltando a falar aí daqueles gatilhos mentais, do nosso sistema límbico, as emoções, eu garanto para ti, servidor, que as atitudes durante todo o ano, juntamente com alguns gestos aí no final do ano e algumas palavras, muitas vezes não, a maioria das vezes vale muito mais do que qualquer presente. Então, tu ser uma pessoa boa aí em relação a essa outra pessoa que tu pretendia dar um presente, tu chegar no final do ano, fazer um gesto bonito, escrever aí uma carta, escrever um cartão, ou comprar somente um cartãozinho pequeno aí, dar um abraço nessa pessoa e desejar coisas boas para ela, eu tenho certeza que isso vale muito mais do que tu dar um presente caríssimo para essa pessoa. E se tu tá passando por essa situação, servidor, de reorganizar tuas finanças, dá uma segurada nesse ano, porque eu tenho certeza que esse ano tu não vai poder dar um presente muito bom, mas no ano seguinte ou nos próximos, aí cada vez mais tu vai conseguir dar presentes melhores realmente, se isso te satisfaz, servidor. Beleza? Não tô proibindo de tu dar presentes aí de final de ano, mas realmente pense aí em dar uma lembrancinha, porque o sentido dessas festividades de final de ano, sobretudo, tem esse sentido de confraternização, realmente, de união, de amar o próximo realmente, para quem tem mais esse apego na parte religiosa, independente da religião aqui, pode ser cristão, pode ser aquelas pessoas aí que acreditam em Maomé, que tem uma história também muito parecida. Krishna também tem uma história muito parecida com a de Jesus Cristo. Existem várias religiões que comemoram aí o final de ano, realmente, essa questão de passagem de um ciclo para o outro e a confraternização, celebrar a paz, tudo isso. Então eu tenho certeza que a lembrança aí e as atitudes e os gestos valem muito mais do que qualquer presente, servidor. Então, com tudo isso, eu cheguei ao ponto de te dizer que não é para tu gastar em excesso, servidor. Gastar em excesso é um erro financeiro muito cometido e que tu, a partir de agora, não vai mais cometer. Falando aqui, então, em final de ano, o 7º erro financeiro que eu vou trazer aqui para ti é o seguinte: pensar em dinheiro só depois do carnaval. Isso aí, servidor. Tem muita gente que pensa em dinheiro só depois do carnaval, mas a pessoa não fala isso, mas ela age dessa forma. Vai dizer que tu não me conhece alguém dessa forma assim, ó. Vai chegando agora a época de calor aqui para nós no Brasil, né? Aqui para nós, principalmente no Rio Grande do Sul. Vai chegando a época de calor a partir de meados de novembro aí, e aí começa aquela velha história. Convite para ir para a praia e aí a pessoa vai. Convite aí para ir para festas e a pessoa vai. Toda sexta, sábado e domingo, ou quinta, sexta, sábado, a pessoa sai para beber, tomar uma cerveja, ir em bar, curtir. É proibido fazer isso? Não, não é proibido. Mas aí a pessoa faz isso em novembro, faz isso em dezembro, faz isso em janeiro, faz isso todo fevereiro, e aí no carnaval viaja para ir pro carnaval, curte, e a gente vê aquelas fotos lindas, a gente sente assim uma coisa boa por aquela pessoa tá se divertindo, curtindo, mas aí eu vejo muito isso. Chega março ali, final de fevereiro, começo de março, passou o carnaval, o que eu escuto? Bah, me endividei nessas férias. Me endividei nesses últimos 2, 3 meses. Agora vou ter que trabalhar o ano todo para pagar essas dívidas. Servidor do céu, vale a pena isso? Não vale a pena. Todo ano é a mesma coisa. Não vale a pena, servidor. Vale a pena tu ter cautela. Tu pode fazer festa, tu pode beber, tu pode sair, tu pode viajar, tu pode curtir, desde que tu faça gastos conscientes, desde que tu saiba quanto que tu pode gastar. E eu tenho o maior desejo do mundo em te ver e ver os amigos, colegas, servidores públicos aí viajando, indo pra praia, indo pra festa, bebendo aí, fazendo o que eles gostam de fazer realmente. Mas o meu sonho é ouvir deles, em março, a seguinte frase: meu Deus, esses últimos 3 meses foram sensacionais, eu viajei, curti e melhor ainda, tudo com controle financeiro, eu não estou endividado. Eu posso seguir vivendo meu ano aí normalmente. Eu não me endividei, eu tinha tudo isso planejado. Ou
Realmente eu me esforcei para controlar um pouquinho os gastos, mas valeu muito a pena, porque eu curti da mesma forma e não tô com estresse de ter faltado dinheiro. Eu sonho com isso, em chegar aí depois de março e as pessoas falarem esse tipo de coisa para mim, mas não é o que eu tenho visto. Eu ouço todo ano, reiteradas vezes, vários colegas dizendo: meu Deus, como eu gastei nos últimos 60 dias. Então, não gaste ou não pense no dinheiro apenas depois do carnaval. Durante aí as datas festivas de final de ano, pense na grana, controle os gastos, faça gastos conscientes. Show, vamos dar continuidade aí então. Oitavo erro financeiro, servidor, que todo servidor comete, é o seguinte: gastar por antecipação. Meu Deus, isso acontece demais. Isso acontece demais. Os gastos por antecipação, servidor, eles são aqueles em que tu sabe que tu vai ter um dinheiro adiante e tu já gasta hoje. É muito complicado esse tipo de gasto, servidor. Por quê? Porque tu vai começar a entrar num ciclo vicioso de gastar mais do que tu ganha, de precisar tirar dinheiro de verba, né, ou de orçamento que está previsto lá na frente. Isso o que vai te trazer? Isso vai te trazer um sentimento de descontrole. Isso muito provavelmente vai te colocar naquela espiral da perda, a espiral do fracasso, e é extremamente difícil sair da espiral do fracasso. Pensa aí num servidor que ele ganha 3 mil reais por mês e ele gasta 3 mil reais por mês todos os meses. Ele não está numa condição financeira muito confortável porque ele gasta tudo que ele ganha. Beleza, ele não tem um fôlego financeiro. Mas aí esse mês, o que ele faz? Eu sei que mês que vem eu vou ganhar alguma coisinha a mais, 50, 100, 200 reais a mais, por algum motivo. Aí tem uma bonificação, ou mês que vem vai tirar férias e tem aquele terço, ou então ele sabe que mês que vem tem 13º. O que ele faz? Já gasta por antecipação. Então, ele gasta 3.400 reais. E ele só tem no outro mês 3 mil de salário. Claro que vai ter aí o 10º ou o terço de férias desse servidor, e ele vai utilizar para pagar. Beleza, se ele tem para pagar, perfeito, show de bola. Perfeito não deveria ter feito. Mas ele conseguiu arcar com aquele custo. Agora, o que é o pior? O pior é que o cérebro, uma vez que ele fez aquilo, e uma vez que ele se sentiu confortável em gastar mais do que devia, ele vai buscar fazer isso todos os meses, porque o ser humano é um tipo de máquina que se acostuma com os hábitos bons muito rapidamente. Então, ele vai fazer isso no outro mês, e no outro, e no outro, e no outro. Isso também vai levar o servidor para essa espiral do fracasso, essa espiral aí depressiva realmente, que vai depreciando aí o patrimônio do servidor. Então não gasta por antecipação. Lembra quando eu estava falando ali de não gastar tudo do 13º? Vale para o 13º. Não considera o 13º como dinheiro do ano. Não gasta pensando que tu vai ter o 13º ali adiante. Não, vou fazer uma compra agora aqui, pagar em 10 vezes, porque logo lá na frente, quando vier o 13º, eu quito. Tu gastou por antecipação, servidor. Não faça isso. É um erro financeiro gastar por antecipação, beleza? Nono erro financeiro aí que os servidores cometem é parcelar no cartão de crédito quando não tem dinheiro. Servidor, se tu não tem dinheiro, porque tu tá usando o cartão de crédito? Vale lembrar aqui, servidor, o cartão de crédito ele tem uma forma certa de ser utilizada, que vai trazer ele como um aliado na tua gestão de finanças, e ele tem a forma errada, que vai te trazer aí um vilão na tua gestão de finanças. E é exatamente isso. No momento que tu utiliza o cartão de crédito para tu comprar uma coisa pela qual tu não tem dinheiro para pagar, nada mais do que tu tá fazendo do que pegar um empréstimo. Tu tá pegando um empréstimo para comprar alguma coisa. Isso é a pior coisa que tu pode fazer, é a forma errada de tu utilizar o cartão de crédito. É um erro financeiro que vai aí, ou que tem pelo menos a capacidade de destruir as tuas finanças, servidor. Então, não compra parcelado no cartão de crédito quando tu não tem dinheiro para pagar. 10º erro financeiro aí que todos os servidores cometem é não renegociar as dívidas. Como eu te expliquei ali no começo desse vídeo, quando tu tem uma dívida, e dívida é aquela obrigação que tu não conseguiu pagar e ela está acumulando juros, se tu tem esse tipo de situação, tu tem uma dívida. E se tu tem uma dívida, tu precisa renegociar essa dívida. E a renegociação é exatamente isso. Tu vai demonstrar para a instituição financeira que tu tem condições e tem interesse em quitar essa dívida, desde que eles consigam te ajudar também. Eu te ajudo, que tu me ajuda. E aí os bancos precisam que tu pague esse dinheiro para eles. As instituições financeiras que te emprestaram ou que realmente te subsidiaram, elas precisam que tu pague de volta. Então, tu pode conversar, demonstrando interesse já é o primeiro passo para eles aceitarem aí uma renegociação, daqui a pouco reparcelar em mais vezes, tentar diminuir um pouquinho
os juros aí que já correram contra ti e fazer esse cambalacho aí que a gente chama, que é renegociar a dívida, mas mais importante que isso é tu cumprir com a obrigação nova que tu vai criar, beleza? Porque nada pior do que tu renegociar uma dívida e não pagá-la. Aí sim, tu perde a tua chance de renegociação dessa dívida aí praticamente para sempre, servidor. Então, não renegociar as dívidas é um erro financeiro. 11º erro financeiro, e agora acabou os dedos para eu dizer qual é o número, que todo servidor comete, é o seguinte: não pensar aí nas contas que chegam em janeiro, servidor, exatamente. Existem contas aí recorrentes que chegam em janeiro. IPTU, IPVA, volta às aulas aí, material escolar, mensalidade das crianças ou anuidade aí das mensalidades aí da escola realmente que tu estuda ou que tu matriculou os teus filhos, uniforme aí se for o caso da escola que tu matriculou teus filhos. Diversas contas, servidor, chegam em janeiro e elas são recorrentes. Todo ano é a mesma coisa, servidor. Então, tu precisa te programar para essas contas. Tu sabe que essas contas existem, servidor, beleza? Ah, e se eu não sabia que essa conta existe? Se tu não sabia que essa conta existe, tu cometeu um erro, que foi não ler as letras miúdas no momento que tu adquiriu qualquer coisa. Isso é um erro financeiro gravíssimo, que eu já comentei contigo lá no vídeo de cartões de crédito. Vale para qualquer contrato, então tu precisa ler as letras miúdas. E beleza, chegou no ano e tu te deparou com contas ali de janeiro. Digamos que tu não tem dinheiro para pagar. O que tu vai fazer? Parcelar. Normalmente essas contas, IPTU, IPVA, até a mensalidade das escolas, tu consegue parcelar elas ao longo do ano. Mas aqui é o pulo do gato. Vou te ensinar como tu te precaver para o ano seguinte. É simples. Digamos aí que as mensalidades que tu pagou, digamos que é um IPTU de R$1.000 que tu tem para pagar aí durante o ano. E tu não tinha esses R$1.000. Tu vai ter que pagar parcelado. Normalmente o IPTU, eles conseguem aí, a depender do valor, parcelar em 10 vezes. 10 de 100. O que tu vai fazer? Em vez de tu prever no teu orçamento 10 parcelas de 100, tu vai prever 10 de 200. Ah, John, por quê? Porque tu vai pegar, todo mês tu previu 200. Tu vai pegar esses 200 aí do teu salário, o que tu vai fazer? R$100 tu vai pagar a mensalidade do IPTU desse ano que está correndo, e os outros 100 tu vai colocar na tua reserva de IPTU. Reserva de objetivo, que é o pagar o IPTU. Tu vai preservar, tu vai guardar, economizar esse dinheiro para tu poder no ano que vem chegar com os R$1.000 lá. Então, se tu pegar e guardar 10 parcelas de 100, tu vai ter os 1.000 bruto, sem falar aí nas rentabilidades que tu vai receber mês a mês em função desse investimento. Então, daqui a pouco, lá no ano que vem, tu vai ter todo o valor ou muito próximo disso, muito próximo do valor total do IPTU, que normalmente no começo do ano tu consegue um descontinho aí se tu pagar em cota única, beleza? Isso vale para o IPVA, a mesma coisa, é a mesma técnica. Para a mensalidade da escola das crianças, a mesma coisa. Então tu faz isso. Se tu te deparou com o primeiro ano aí, o primeiro ano eu te perdoo. Primeiro ano eu te perdoo. Mas como tu errou, tu precisa realmente dobrar aí a tua gestão financeira, a tua efetividade da gestão financeira, para que no ano que vem tu tenha essa folguinha aí e tu vai passar o ano seguinte todo muito mais aliviado, servidor. Fechou? 12º erro financeiro: pagar para viajar em alta temporada. Mas aqui não é pagar caro aí para viajar em alta temporada. Realmente é quando tu vai pagar caro para viajar em alta temporada sem planejamento. Quando tu não planeja, aí as coisas saem do controle. A gente pode tentar até entender aí esse 12º erro financeiro, acho que é o 12º isso aí, o 12º erro financeiro como uma derivação daquele erro que eu te falei, que é pensar nas contas só depois do carnaval. Porque também tu vai viajar em alta temporada e tu não te planejou, o valor da hospedagem tá mais caro, tu vai ter gastos aí que tu realmente não planejou, como combustível, transporte, alimentação, que vai ser muito mais alto. Então, se tu te planejou para viajar na alta temporada, se tu guardou dinheiro o ano inteiro, se tu foi pagando aí a tua viagem durante o ano, se tu realmente fez uma reservinha aí, planejou tudo bem planejadinho, viajar na alta temporada não é grande coisa realmente, não é um erro financeiro. O problema é tu viajar, pagar caro para viajar na alta temporada sem planejamento. Porque se tu te planejar, tu não vai pagar tão caro para viajar na alta temporada. Show de bola, servidor? Vamos seguir. 13º erro financeiro que todo servidor público comete: usar aí linhas de crédito como cheque especial e cartão de crédito como parte do orçamento. Isso mesmo, servidor.
não é parte do teu orçamento. O cheque especial, aquele limite que tu tem de 100, 200, 300, 500, R$ 1.000 que tu tem de cheque especial, aquilo ali não faz parte do teu orçamento. Teu orçamento continua sendo o mesmo. Se tu recebe 3 mil, tu recebe 3 mil, independente de quanto tu tem no cheque especial. Isso vale também para o cartão de crédito. Se tu tem 3 mil reais, tu ganha 3 mil reais por mês, servidor, e tem um cartão de crédito com limite de 3 mil, tu não tem 6 mil, tu não ganha 6 mil, não faz parte do teu orçamento. Tu tem 3 mil, teu orçamento segue sendo 3 mil. Então aí, não utilizem essas linhas de créditos que são mais fáceis e que estão normalmente disponíveis para a gente dia a dia como limite, como parte do teu orçamento. Esse tipo de instituto aí, principalmente o cartão de crédito, tu tem que usar ele da forma correta e o cheque especial tu tem que correr dele. Deixe ele desabilitado, não deixe o cheque especial automático aí, porque tu pode entrar numa espiral aí do fracasso, como eu já te expliquei, que é tu entrar nessa depreciação do teu patrimônio por descuidos financeiros. Então não considera aí esses limites de crédito, essas linhas de crédito aí, como parte do teu orçamento. 14º erro financeiro muito comum, principalmente nos mais jovens aí, que é esquecer de pagar as contas. Isso mesmo, servidor, tu esquecer de pagar a conta vai te dar um prejuízo tão grande. Não esquece de pagar as contas aí. Eu me lembro que aconteceu algumas vezes comigo, logo que eu me mudei aqui para Novo Hamburgo, lá por volta de 2015, quando eu passei no concurso aqui, eu já estudava aqui na Fevale, e quando eu me mudei eu tinha contas aí que eu não costumava pagar quando eu morava com os meus pais, e aí eu esqueci de pagar uma conta ou outra, e aí os juros vêm, e a gente sente no bolso, e quando dói no bolso, a gente aprende. E aqui no Novo Hamburgo tem um detalhe muito grande, que é os boletos de aluguel, realmente, que eu morava de aluguel até pouco tempo, e tem uma dinâmica aqui que eu não sei se tem uma legislação que permite fazer isso no Brasil inteiro, deve ter, porque eu não vejo grandes ilegalidades, mas é uma sacanagem. Digamos aí que tu paga R$ 800 de aluguel aqui em Novo Hamburgo. Digamos que tem uma imobiliária que tu paga R$ 800 de aluguel. Se tu for observar lá no teu contrato, o que diz? O teu aluguel não é 800, o teu aluguel é 1.000, e se tu pagar até dia tal, até dia 4, até dia 5, até dia 7, tu tem um desconto de 200. Então, o teu aluguel é 800 todos os meses. Porém, se tu atrasar essa conta, olha o que acontece. No momento que tu não pagou até o dia 7, no dia 8, tu perde o desconto, então a tua conta volta a valer R$ 1.000. Então aí tu já tem R$ 200 de prejuízo. E além disso, se tu atrasou um mês, se tu atrasou um dia, ele vai incidir a multa pelo atraso, que é de 5% fixa, é uma multa de 5%, e os juros normalmente são de 1% ao mês. Então ele já incide 1% aí, que é referente a esse atraso, então vai ter 6% a mais. 5% aí de R$ 1.000, 10% é 100, 5% é 50. E 10% é 100, 1% é R$ 10. Então, tu vai deixar de pagar 800, se tu atrasar um dia, tu vai ter que pagar R$ 1.060. R$ 260 de diferença, servidor. Olha que grande diferença aí, mais de 25% de encargos por tu ter atrasado a tua conta do aluguel. Isso é muito comum aqui em Novo Hamburgo e dá um prejuízo financeiro danado. Isso me aconteceu uma vez, foi a única e última vez que eu me esqueci de pagar uma conta de aluguel. Então é isso. Cuida para tu não atrasar as contas. Isso nos dá um prejuízo financeiro bem grande. Servidor, 15º erro financeiro muito comum, não pensar na aposentadoria. Esse também é um erro muito comum entre jovens servidores aí que entraram agora no serviço público e não estão preocupados com a aposentadoria. Mas eu preciso te dizer, se falta mais aí de 5 anos, 6 anos para tu te aposentar, vale a pena tu te preocupar com isso ainda, servidor. Vale a pena por quê? Porque como a gente percebe, como eu já expliquei lá no vídeo de previdência complementar que tem aqui no canal, se tu der uma vasculhadinha tu vai achar, eu te explico que as previdências, tanto o regime geral de previdência social quanto os regimes próprios aí dos servidores públicos, eles estão cada vez mais difíceis de se manter, então isso exige reformas na previdência. Então se tu tá aí, tu ainda falta 6, 7 anos para tu te aposentar, provavelmente tu vai passar por mais uma reforma. Se tu leva mais tempo aí para tu te aposentar, como é o meu caso, que eu levaria mais uns 20 anos para me aposentar, um pouquinho mais que isso ainda, acredito eu, porque eu tenho desde 2015 aí, tempo de serviço, uns 8 anos, faltam uns 20 e poucos anos para me aposentar aí. Então eu vou passar por mais umas 2 ou 3 reformas.
E cada reforma que passa, normalmente os encargos previdenciários aí para tu manter o teu regime de previdência, manter a tua aposentadoria, cada vez aumentam mais. E o valor, a diferença aí entre o valor que tu ganhava na ativa e o valor que tu vai ganhar na tua aposentadoria, cada reforma que passa, o valor distancia mais. Se tu ganhava determinado valor, na aposentadoria tu vai ganhar bem menos. Cada ano que passa, a tendência é diminuir. Então, a situação financeira lá na aposentadoria, ela vai ser bastante pior do que ela é caso a gente se aposentasse hoje, beleza? Então, tu precisa, servidor, pelo menos te precaver financeiramente para isso, que é pensando aí numa questão de aposentadoria, seja com uma reserva de futuro, seja com uma previdência complementar, seja com uma previdência privada ou outros investimentos aí, desde que bem pensado. Pensa na tua aposentadoria, servidor, e não comete esse erro aí de não pensar nela. 16º erro financeiro que todo servidor comete: pensar em guardar um dinheiro, uma quantia fixa todo mês. Mas, João, não é isso que tu prega, que tu tem que dizer, que tu diz para nós que tem que guardar aí uma quantia todo mês. Sim, mas o erro financeiro aqui é tu pensar em guardar esse dinheiro de forma fixa, pensar em um valor fixo para tu guardar todo mês. Exemplo básico, exemplo clássico, servidor que ganha R$2.000. Todo empolgado aí com as dicas do Grande Sob Controle, ele entendeu aí de forma um pouquinho equivocada que tem que guardar um valor fixo todo mês. Então ele se compromete a guardar 200 todo mês. E aí no primeiro mês ele guarda, no segundo mês ele também ganhou R$2.000 aí e ele guardou 200, 10%, realmente uma reserva aí bem legal dentro dos parâmetros aí. Guardou 200 no terceiro mês por algum motivo, ou porque ele teve um desconto aí de saúde, de alguma coparticipação em algum exame, alguma consulta, ou realmente porque ele faltou algum dia ou outro, qualquer situação que ensejou numa diminuição um pouco do valor do salário dele aí, da remuneração dele. E ele ganhou R$1.700 esse mês. Teve R$300 de diferença. Beleza, servidores aí que ficaram em teletrabalho aqui na prefeitura de Novo Hamburgo, teve um tempo aí que eles ficaram sem o vale alimentação. Então começaram a ter uma diferença de R$300 todo mês. Imagina que foi um servidor que passou por essa situação. Ele ganhava 2 e ele passou a ganhar 1.700. O que ele vai fazer? Já vai ficar mais difícil ele pagar as contas dele. Então, quando ele faz o cálculo, ele vê que ele não consegue guardar R$200 sem prejudicar aí as outras contas dele. Então, ele precisa guardar menos. Só que, na cabeça dele, ele está com o hábito e ele se comprometeu a guardar R$200 todo mês. É isso que o cérebro dele quer fazer. E no momento que o cérebro dele não consegue, ele se frustra e muitas vezes ele pode acabar deixando de guardar dinheiro, porque o cérebro vai reconhecer algo nesse sentido. Gestão de finanças não é para mim, eu não sirvo para esse tipo de situação. Veja só, qualquer probleminha aí financeiro eu já não consegui guardar quanto eu deveria, e se eu não conseguir guardar os 200 que eu tenho para guardar todo mês, eu não vou ir adiante, eu não vou conseguir seguir adiante. Baita erro financeiro. Então, para evitar isso, o que tu vai fazer, servidor? Guardar um percentual do que tu ganha. Bem tranquilo, 10%. Show de bola. Ganha 2.000, guarda 200. Ganha 1.700, guarda 170. Isso também vai evitar um outro problema, que é o seguinte: esse servidor que guarda fixamente esse dinheiro, imagine que ele conseguiu aí um avanço na carreira dele aí por tempo de serviço, qualquer coisa, e agora ele ganha 2.300. Ele deveria guardar 230, se fosse em percentual que ele guarda. Mas não, como é fixo, ele segue guardando 200. Ele está aquém do que deveria. E aí agora ele conseguiu aí uma função gratificada, realmente. E agora ele está ganhando 3.300. Ganhou uma função gratificada de R$1.000 a mais. R$3.300 ele ganha. E ele está guardando 200 todo mês. Vejam que essa economia dele cada vez está menor, sendo que poderia estar muito maior. E aí depois ainda, para piorar a situação, no caso para melhorar, mas piorar a longo prazo, ele simplesmente começa a fazer hora extra. Por algum motivo a legislação dele permite que ele faça hora extra, então ele ganha quase R$4.000 todos os meses. E ele segue guardando 200. Percebam que isso é um problema, porque o cérebro dele, e ele em si está pensando assim: não, eu estou guardando dinheiro. Eu me comprometi a guardar 200 e eu estou guardando 200 todo mês. Show de bola, tá perfeito. Não está ruim. Está muito melhor do que aqueles 48% dos brasileiros que dizem que nem controlam as finanças. Realmente o servidor está bem à frente, mas ele poderia estar muito melhor. Ele poderia estar contribuindo para o futuro dele de uma forma muito mais adequada. Então, quando tu pensa em percentual, quando tu condiciona o teu cérebro a guardar um valor em percentual, é 10%. Então, não importa se tu ganhou 1.000 no mês e 5.000 no outro. Se tu ganhou 1.000 no mês, tu vai guardar 100. Se tu ganhou 5.000, tu vai guardar 500.
porque é 10%. Pensar em um valor fixo para guardar todo mês realmente é um erro. Pense em percentual. Show? 17º erro financeiro aí que os servidores públicos cometem é a ganância. Servidor, não seja ganancioso, não seja mesquinho, não seja mão de vaca, servidor. Exatamente. E por que que tu não pode ser ganancioso? Porque a ganância, servidor, quando tu pensa no dinheiro como principal objetivo, dinheiro pelo dinheiro, tu te torna ganancioso. E aí tu vai virar aquela pessoa que faz tudo pelo dinheiro. Não vive, não sai, não tem interações sociais, não se diverte, não compra coisas para si, não se cuida, economiza de forma burra, aí gasta e evita, gastar não, na verdade, se alimenta mal, compra as coisas das piores qualidades aí e vai tentando economizar dinheiro a todo custo, realmente vira esse mesquinho, vira esse ganancioso. E isso vai afetando o ser humano internamente, psiquicamente, mentalmente, vai tirando o bem-estar e o conforto do servidor, que é muito necessário para a saúde mental. E a saúde mental, por sua vez, é muito necessário para que tu consiga fazer essa gestão de finanças e viver de uma forma adequada constantemente, de forma recorrente. Então, quando tu não tem isso, quando tu é ganancioso, tu perde todas essas vantagens. Não confunda, por fim, ganancioso com ambicioso. Ambicioso é aquela pessoa que tem sonhos, que realmente daqui a pouco até quer bastante dinheiro, mas tem um objetivo para esse dinheiro, realmente busca um sentido na vida e quer crescer, quer muito. Aquela situação, né? Aquela frase, sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. E realmente realizar sonhos grandes, realizar sonhos pequenos, pode dar um pouquinho mais de trabalho, mas sempre que possível, tu vai alcançar. Isso é ser ambicioso, não ganancioso. Ganancioso só pensa no dinheiro e em si próprio. Então aí, erro financeiro comum, ganância. Não seja ganancioso. 18º erro financeiro, investir. E agora a gente já vai começar a passar para os erros financeiros de investimento. Realmente é investir sem conhecer o teu perfil de investidor. Servidor, é extremamente necessário que tu saiba qual é o teu perfil de investidor. Se é aquele perfil mais conservador, que busca aí segurança acima de tudo, uma rentabilidade, mesmo que seja pouca, mas que seja consistente ao longo do tempo, com mais segurança, com mais certeza. Esse é o perfil mais conservador. Existe aí o perfil intermediário, que é aquele perfil que vai se arriscar um pouquinho só aí, vai fazer alguns investimentos aí em outros ativos que não sejam aí realmente a renda fixa, que é mais tranquilo, vai buscar numa renda variável, vai buscar numa operação aí estruturada para conseguir uma lucratividade, mas é pouquinha exposição, ele não vai muito, ele pisa, mas pisa só um pouquinho, né? Ele molha só os pezinhos, ele não se joga aí dentro do mar. E tem aquele perfil mais arrojado, perfil mais arriscado, nervos de aço, tem um banco digital aí que utiliza esse termo, que é aquele que realmente se expõe ao risco, realmente tá a fim de correr risco, tem o que a gente chama de apetite ao risco, gosta do risco, por quê? Porque ele sabe que vai ter um grande retorno financeiro, beleza? E ele não se importa em correr riscos aí, tá disposto a perder muito dinheiro para que possa ganhar muito dinheiro também. Então tem esses três perfis, conservador, intermediário e arrojado, aí, robusto. Então tu precisa entender qual é o teu perfil financeiro para que os teus investimentos sejam condizentes com esse teu perfil. E no momento que os teus investimentos eles são condizentes com o teu perfil, tu não sofre para investir. Tu coloca o teu dinheiro ali e ele vai funcionar da maneira como tu espera. Porque se tu é um investidor conservador, tu quer ver teu dinheiro rendendo todos os meses um pouquinho, mesmo que seja pouquinho, tu quer ver ele todos os meses aumentar, tu tem um pânico de ver o teu dinheiro diminuir. E aí, tu não tem conhecimento do teu perfil financeiro, tu não respondeu a um questionário, e tu abre conta numa corretora aí, ou tu vai por alguma indicação de amigo e tu compra um monte de ação. Tu investe todo o teu dinheiro em ação e faz errado ainda, investe tudo numa ação só. No primeiro dia essa ação cai 5%, tu botou 5 mil reais em ações e ela caiu 1%. 10% de 5.500, ela caiu 50 reais. Tu já tem agora 4.950 reais. Tu viu teu dinheiro cair, sendo que tu fez um investimento e o teu perfil ele é conservador, tu quer que ele suba, mesmo que seja pouquinho, podia subir R$1, mas tu só queria que ele subisse, tu não queria que ele caísse. O que tu vai fazer no momento que tu vê uma queda de 50 reais, 50 vezes mais do que tu pretendia ganhar? O que tu faz? Tu tira todo o dinheiro, sai no prejuízo. Por quê? Porque tu investiu de uma forma errada, não respeitando o teu perfil de investidor. Então,
conheça o teu perfil de investidor e muito mais que isso, faça as aplicações conforme, ou seja, respeite o teu perfil de investidor, servidor, beleza? 19º erro financeiro, não estudar sobre investimentos antes de investir. Servidor amado, como é que tu vai entrar num mercado aí, que é o mercado dos investimentos, sem conhecimento, sem estudar antes? Servidor, tu precisa saber a diferença de renda fixa e renda variável. E dentro de cada uma delas, tu precisa saber os produtos e as peculiaridades de cada produto dentro da renda fixa e as peculiaridades de cada produto dentro da renda variável. Tu precisa saber aí também toda a questão de tributação de cada produto, se incide ou não imposto de renda, se tem algum outro tipo de taxa, taxa de administração, taxa de performance. Tu precisa saber tudo isso. Tu precisa desse conhecimento no momento que tu vai investir, porque senão acontece aqueles problemas que é o seguinte: tu investe aí, aqui eu vou falar em termos técnicos, se tu não conhece não tem problema, vai lá no meu conteúdo de taxas ou acompanha as lives lá no Instagram do @grana sob controle oficial, que eu já expliquei sobre tudo isso, que é o seguinte: tu investiu aí a 100% do CDI, 100% CDI, o CDI tu sabe que vale 13,65%, e tu investiu num CDB a 100% do CDI, ele vai te render 13,65% bruto, beleza? E no momento que ele rende 13,65% bruto, se tu tirar o imposto de renda, eu vou até abrir aqui a calculadora para a gente não errar essa conta, mas vai ser rapidinho, servidor, eu prometo para ti. Rendeu 13,65 bruto, tu deixou esse dinheiro por um ano parado lá, show? 13,65%. Então, ele rendeu 13,65, tu botou R$1.000, ele rendeu 136,50, só que 136,50. Tu vai precisar tirar o imposto de renda, que nesse caso, se tu deixou um ano, vai ser de 20%. Então ele vai render 0,8. Beleza, servidor? R$109,20. Tu botar R$1.000 por um ano no investimento que rende 100% do CDI, tu vai ter 109,20. Agora, tu vai aplicar aí numa LCI de 360 dias, mesma coisa, é uma LCI, uma letra do crédito imobiliário, e tu vai investir durante um ano e ela rende 93% do CDI. Então ela rende menos. Se o CDI está 13,65, ela vai render 0,93% disso. Vai render 12,69. Se tu investiu R$1.000, como no outro exemplo, ela rendeu R$126,94. R$126,94. Ah, John, tá acima daqueles 109 do outro exemplo. Sim, agora tira o imposto de renda. É aí que tu te engana. A LCI não tem imposto de renda. Então tu vai receber líquido 126,94 de lucratividade contra os outros 109 que tu receberia aí se tu aplicasse no CDB. Por quê? Porque o CDB tem imposto de renda, LCI e LCA não tem imposto de renda, e se tu entrou no mercado financeiro aí sem esse conhecimento, ao longo desse ano investindo esses R$1.000 errado num CDB, por exemplo, tu perdeu aí 109 para 126, dá uma diferença desse, eu não estou errado aqui que nem a Dilma, R$17, isso? Isso, R$17 tu perdeu aí nessa brincadeira. Ah, 17 pode parecer pouco? Pode. Se tu pensar em 10 mil de investimento, tu perdeu 170. Se tu pensar no longo prazo, 30 anos, isso dá uma diferença gigante de investimento. Beleza? Então tu precisa de conhecimento antes de tu entrar no mundo dos investimentos. Não cometa um erro de investir sem antes estudar sobre investimento. 20º erro financeiro, que é derivado do 19º. Se tu não estudou sobre investimentos, o que muito provavelmente tu pode fazer, como mais da metade dos brasileiros ainda faz hoje, investir somente na poupança. Ou investir na poupança, não precisa nem ser somente. Porque, servidor, a poupança, ela é um mecanismo hoje totalmente inadequado para fins de investimento, servidor. Realmente ela só é melhor do que tu deixar o dinheiro parado na conta, ou que tu deixar o dinheiro em casa, debaixo do colchão. Fora isso, se tu vai realmente querer aplicar teu dinheiro para ter uma rentabilidade, a poupança não é indicada para isso. Porque hoje existem investimentos em renda fixa que são muito melhores. Por exemplo, existem CDBs de liquidez diária que tu pode investir a partir de R$1 e vai render muito mais que a poupança e tem a mesma proteção lá do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, até 250 mil. Então, investimentos muito iguais, realmente. A diferença que é melhor no CDB, por exemplo, é que ela rende todos os dias. Então, passou um dia, vai render.
Claro, tem toda a microestrutura, vai ter IOF aí, mas o rendimento eu te garanto que vai ser melhor que o da poupança, porque o da poupança tu é obrigado a deixar 30 dias o teu valor para ele render. Ele vai render daqui 30 dias da data de aniversário, e a data de aniversário é o dia que tu aplicou. Então tu tem que esperar 30 dias para conseguir qualquer tipo de rentabilidade. Se tu botar R$1.000 na poupança e sacar no 29º dia, não rendeu nada, zero. Se tu botar R$1.000 no CDB e tu sacar no 29º dia, tu vai ter rentabilidade. Então é melhor que a poupança. Então tem produtos de renda fixa que rendem mais realmente que a poupança, que a lógica dele é melhor do que a da poupança, e ele é tão seguro quanto. Então não tem mais desculpa para tu continuar investindo na poupança. Tu só vai seguir investindo na poupança se tu for investir sem conhecimento financeiro. 2 erros aí, um derivado do outro. Não cometa esse erro. 21º erro financeiro: não ter uma reserva de emergência. Servidor divino amado, servidora divina amada, pelo amor de Deus, reserva de emergência, extremamente importante, vai te dar segurança, tranquilidade. Tu sabe que se estourar um cano na tua casa, se houver esse imprevisto ruim que eu chamo, tu tá tranquilo, tu não precisa comprometer a tua remuneração, o teu custo de vida, porque tu tem uma reserva. Se acontecer aquele imprevisto bom, não existe imprevisto bom? Existe. Imagina aí que nós estamos aí no dia 4 aí de dezembro de 2022, esse vídeo vai mais adiante aí, mas digamos que nós estamos no dia 4 de dezembro e tu recebe um convite para ir num casamento no dia 22 ou no dia 26 aí, ou no dia 20, muito próximo. Então tu não vai ter dinheiro não vai ter tempo de juntar dinheiro aí para, por exemplo, alugar o traje, a vestimenta, ou comprar realmente, se for o caso para ti, aí tu vai ter que analisar a situação. Mas surgiu esse imprevisto, tu vai ter que ter um gasto que era imprevisto, tu não sabia que aquela pessoa ia casar. Ela vai casar e te convidou, e tu vai ir nesse casamento. Então, reserva de emergência também serve para imprevistos bons, não só para imprevistos ruins. Beleza, servidor? Então, tenha uma reserva de emergência, que isso vai te fazer bem. 22º erro financeiro, derivado de alguns outros: não diversificar os investimentos. Servidor, tu precisa montar aí uma carteira de investimentos, que a gente vai chamar de portfólio. E por que a diversificação é importante? Porque a diversificação dilui o risco. Então, se determinado setor aí, ou determinado índice baixar, muito provavelmente existe um outro índice que vai aumentar. E se tu tiver numa carteira balanceada, esse setor que está desvalorizando não vai afetar o todo, vai afetar apenas uma parte. E daqui a pouco o outro setor que está se valorizando consegue daqui a pouco até permanecer com uma lucratividade, servidor. Então tu precisa aí diversificar, tanto nos grandes grupos, que é renda fixa e renda variável, a depender do teu perfil de investidor, quanto dentro de cada uma. Tu não pode ter só um tipo de renda fixa, só um produto de renda fixa e um produto de renda variável. É bom tu diversificar e realmente montar uma estratégia vencedora para ti. 23º erro financeiro: investir pensando somente no curto prazo. Ah, John, então não posso investir no curto prazo. Não, servidor, tu pode investir no curto prazo. Mas John, tu tá louco, tu acabou de falar que eu não posso. Não, eu falei que tu não pode investir pensando somente no curto prazo. Se tu tem um pensamento aí de longo prazo, tu tem uma reserva de futuro, uma carteira de investimentos diversificada, uma parte dessa diversificação, tu pode realmente fazer investimentos de curto prazo. Veja aí, por exemplo, a reserva de emergência. Ela é um investimento de curto prazo, tu precisa ter acesso a ela rapidamente. Uma LCI de 90 dias, que alguns bancos digitais oferecem com uma rentabilidade muito boa aí, sem imposto de renda, 90 dias é curto prazo, servidor. Tu pode fazer investimentos de curto prazo. E até é bom para reservas de objetivo, aí para uma reserva de oportunidade, curto prazo é excelente. Tu pode investir no curto prazo, só tu não pode investir somente pensando no curto prazo. Todo o teu dinheiro ser para o curto prazo. Não, servidor, tu precisa ter a tua reserva de futuro, que tu vai pensar lá na tua aposentadoria, daqui 30 anos, 25, 20, 15, a depender aí de quanto tempo de serviço tu tem. Tu tem que ter investimentos de longo prazo, tem que investir pensando no longo prazo. Aí as ações, renda variável, tu não pode comprar ação e vender só por vender. Se tu quiser ter essa exposição, seja pequena, mas tu precisa investir aí nas ações para tu participar daquelas empresas, para tu ser sócio daquelas empresas, receber dividendos por aquilo, e ao longo dos anos tu vê aquelas ações se valorizarem, teu patrimônio crescer juntamente com aquela empresa em que tu confiou. Então, invistam pensando no longo prazo. O erro é tu investir pensando no curto prazo.
não invista pensando no curto prazo. Invista pensando no longo prazo, apesar de que tu pode fazer algum tipo de operação de curto prazo. Não sei se eu fiquei muito claro, se eu fui confuso, deixa nos comentários aqui para mim, beleza? 24º erro financeiro, tratar investimento como aposta. Servidor não é de forma alguma. Investimento pressupõe conhecimento, dedicação, estudo para tu poder realizar um movimento pensado. Aposta é simplesmente tu escolher alguma coisa aleatória e torcer para que ela valorize. Aposta é tu, sem conhecimento nenhum, ou a partir de alguma dica, ou a partir de qualquer coisa que tu leu sem profundidade, a pessoa te dizer assim, ó, investe em tal coisa que isso vai valorizar. Tu vai lá e compra R$1.000 em Petrobras. Ah, Petrobras vai explodir agora depois de tal coisa que aconteceu. E tu seguiu essa dica. E aí, sem estudar, sem conhecimento, sem ir a fundo, tu vai lá e botou teu dinheiro. Isso é uma aposta. Não trate o investimento como aposta. O investimento tu precisa pensar, servidor. Se tu tá fazendo um investimento, a primeira coisa que tu vai pensar aí é segurança, risco-retorno, aquela velha dicotomia aí de relação custo-benefício e risco-retorno. Tu vai pensar também aí na questão da diversificação, para tu ter um pouquinho mais de segurança e um pouquinho mais de rentabilidade. Então tu precisa pensar em tudo isso. E aí quando tu vai fazer a aplicação, tu precisa estudar. Tu fez uma análise fundamentalista dessa ação, tu sabe por que realmente talvez essa ação ela vá subir ou vá descer por esse motivo. Não invista pensando somente no curto prazo. Para tu comprar agora essa ação e quando ela valorizar aí 20 centavos, R$1, tu vender isso daqui a 3 semanas, 1 mês, 2 meses. Tu acha que realmente a Petrobras tem um futuro, se é uma empresa boa que tu acha que vai crescer nos próximos anos, investe frequentemente nela, compra ações dela para tu crescer junto com ela. Acredita naquela empresa, pensa no longo prazo. Não trata investimento como aposta, porque não é. 25º erro, esquecer de levar em consideração os tributos, os impostos. Isso mesmo, servidor, eu te dei o outro exemplo ali, de quando tu investe sem conhecimento financeiro, tu investe sem estudar sobre investimentos, muitas vezes tu pode cometer alguns erros aí e perder dinheiro. Mas outra dica que eu te dou é essa. Estude a fundo realmente os impostos, o que vai ter de impostos. E aqui quando eu falo imposto, eu falo geral. Impostos, taxas, qualquer outros custos aí que envolve a aplicação. Tu precisa ter conhecimento disso, não pode esquecer desse detalhe. Pensar somente no bruto. Ah, ele te dá um retorno aí de 130% do CDI bruto. Mas aí tu vai ver, tem uma taxa de administração, tem uma taxa de performance, tem um imposto de renda, tem não sei mais o que. E aí quando vê, tu teve uma rentabilidade menor do que se tu investisse num CDB comum, de 100% do CDI, que só vai ter um imposto de renda. Ou numa LCI, que vai ser 92%, 93% do CDI, isento de imposto de renda. Então, não deixa de considerar aí, dentro do teu portfólio, da tua carteira de investimentos e dos teus produtos que tu vai adquirir, de levar em consideração aí os impostos. É extremamente importante. Se tu não levar em consideração, é um baita erro financeiro. E por fim aqui, o 26º erro financeiro extremamente comum entre os servidores é recusar ajuda especializada. Servidor, principalmente se tu está começando agora aí na jornada financeira, nessa jornada dos investimentos, servidor, é extremamente importante que tu procure ajuda especializada. Eu não estou dizendo que tu tem que pagar, que tu tem que buscar aí uma ajuda paga para tu investir. Hoje a maioria dos bancos digitais, das corretoras, eles trazem diversas dicas dentro da plataforma deles mesmo, dentro do aplicativo ou nos blogs que eles mantêm. Eles te dão dicas de investimento, dicas de como tu gerir tuas finanças, beleza? Eles vão te dar todo aí um arcabouço mínimo necessário. Claro que eu também aqui no Grana Sob Controle, aqui no YouTube, no Grana Sob Controle lá no Instagram, no @Grana Sob Controle Oficial e até mesmo no Facebook, no @Grana Sob Controle, eu vou te trazer diversos conhecimentos financeiros sobre diversos assuntos aí e também vou te trazer aquele conhecimento sobre mindset. Mas tu não pode recusar ajuda especializada. Então procure e aceite a ajuda especializada, principalmente aquela gratuita aí de qualidade que normalmente a tua própria corretora, o teu próprio banco vai te fornecer, servidor, beleza? Não cometa o erro aí de querer ser um pouquinho mais arrogante, ter um pouquinho mais de ego e achar que sabe tudo. É isso aí então. Servidor, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. O que tu achou? Me conta aqui nos comentários o que tu achou desse vídeo. É um vídeo longo realmente, mas são 26 erros financeiros. Eu trouxe
praticamente todos os erros financeiros que tu, servidor, provavelmente comete ou já cometeu. Eu já cometi inúmeros deles, eu não sou isento. Volta e meia eu posso cometer algum deles. Não é uma questão de, no momento que tu acerta, tu nunca mais erra. Esses 26 erros financeiros a gente tem que estar revisitando eles a todo momento para a gente se dar conta se a gente não está errando. Me conta aqui embaixo se tu acha que existe algum outro erro financeiro que eu não abordei aqui. Então, servidor, dá o like no vídeo aqui, compartilha aí com todos os teus colegas servidores públicos que precisam dessa dica financeira, dessa dica aí de erros financeiros para eles deixarem de cometer, para eles não cometerem aí, realmente buscar evoluir. Lembra de abraçar os teus erros. Se tu cometeu algum desses erros aqui, beleza, não é o fim do mundo. Para, pensa, reflete e busca evoluir, te desenvolver com base nisso. Não persiste no erro aí. Por fim, te inscreve aqui no canal. Aqui no canal, se tu ainda não é inscrito. Beleza, servidor? Não esquece de te inscrever, que isso me dá uma ajuda aí. Ativa o sininho para tu receber todas as quintas à noite aí, todos os sábados de manhã, vídeo novo no canal. Show de bola. Nos sigam lá nas redes sociais. Nos sigam quem? Eu, aí, John Lennon Duarte. O canal @Grana Sob Controle Oficial. Tanto no Instagram, esse nome. No Facebook, @Grana Sob Controle. E também o Igor Camargo aí, que é o meu sócio. Sigam ele aí também nas redes sociais. Os perfis vão ficar aqui na descrição do vídeo. E é isso aí, servidor. Muito obrigado e até o próximo vídeo.